Então, vamos ver 9 de Atos, do verso 1 até o verso 9, que diz: Saulo, aqui é o apóstolo Paulo, que ainda, né, não era apóstolo. Então, o nome dele aqui, então, é Saulo. Então, Saulo respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, ou seja, ele ameaçava os discípulos de morte, né? De matar, de prender em cárceres, de torturá-los, né? Então, ele respirava essas ameaças. Então, imagina, né? O quanto de ódio, né? O quanto ele estava cego, cheio de ódio pelos judeus que eram discípulos de Yeshua. E quanto ele estava sedento por exterminá-los, né? Então, Saulo dirige, né, aqui ao sumo sacerdote dos judeus, claro, e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco. Então, ele pediu que o sumo sacerdote desse cartas a ele, Saulo, de autoridade, para que ele pudesse perseguir, né, os judeus, discípulos de Yeshua, que estivessem ali em Damasco. Lembra, né, que nós lemos nos outros capítulos anteriores de Atos, que os discípulos de Yeshua, os judeus, discípulos de Yeshua, tinham sido dispersos por causa dessa perseguição do Sanhedrin, né, de Saulo. Então, eles saíram de Jerusalém, se dispersaram. Os apóstolos não, mas os discípulos judeus, né, discípulos de Yeshua, sim. Mas aqui, Saulo percebendo, né, que os discípulos judeus, discípulos de Yeshua, tinham se dispersado para outras cidades, então ele pede essa carta do sumo sacerdote para que ele possa ir atrás dos judeus discípulos de Yeshua, né? A fim de que pudesse pegá-los de volta e trazê-los para Jerusalém, para o templo, né? Para Jerusalém, e assim eles pudessem ser, né? Ou mortos, ou apedrejados, ou presos em cárcere, né? Então, Saulo, ele fazia parte desse Sanhedrin, ele trabalhava para o Sanhedrin, né? A fim de que, né, caso achasse alguns que eram do caminho, né, aqui nós vemos os judeus que não eram discípulos de Yeshua, já tinham chamado os judeus que eram discípulos de Yeshua como o caminho, né? Então, o caminho era o nome que eles davam a todo judeu que era discípulo de Yeshua. Por que isso? Porque o próprio Yeshua falou que ele é o caminho, a verdade e a vida, né? Então, para falar que era discípulo de Yeshua, eles falavam, ó, eles pertencem ao caminho. Até mesmo porque entre os judeus, né, fariseus e saduceus, na sua grande maioria, o Sanhedrin, né, na sua grande maioria, ou seja, os líderes do templo judeus, na sua grande maioria, até mesmo não falavam Yeshua, né? Nós vemos muitos judeus que não são discípulos de Yeshua até hoje falando Yeshu, né, para que o nome de Yeshua não seja lembrado. Claro que não tem como, né, gente? Não tem como ninguém impedir a vontade de Deus, né? Mas assim eles falavam, né? Os discípulos de Yeshua não eram chamados de discípulos de Yeshua. Os judeus discípulos de Yeshua eram chamados da seita O Caminho, né? Eles tinham como seita, embora não é nenhuma seita, nenhuma nova religião. Nem Yeshua, nem os apóstolos, nem os discípulos fizeram nenhuma religião nova, né? Ainda que é a mesma religião bíblica. Digamos, judaísmo bíblico, né? Porque tem muito judaísmo, até muitos que estão até bem fora da Bíblia. Mas o judaísmo, ao qual é a verdadeira religião, é a fé bíblica, né? Judaísmo bíblico, digamos assim entre nós, tá? Então, eles chamavam os discípulos de Yeshua judeus da seita do caminho, né? Assim, tanto homens como mulheres. E pudesse, assim, Paulo levar esses judeus ou essas judias, né, para Jerusalém. E ali, né, fazer barbaridades, né, com certeza. Como vimos, né, no capítulo anterior, a barbaridade que foi feita com o discípulo de Yeshua judeu,
né, que pregava, né, e falava de Yeshua para os seus irmãos, né? Que até mesmo eles vendo a face dele como de anjo, ainda assim apedrejaram até a morte, né? No caso aqui eu estou falando de Estevão. Então, o verso 3 continua. Seguindo ele estrada fora, então o Saulo aqui, né? A mando do Sanhedrin, como um do Sanhedrin, já tomado posse, né, da carta do sumo sacerdote, para poder perseguir, prender e trazer para Jerusalém tanto os judeus como os judias, discípulas de Yeshua, que estava com esse intuito, e estava indo em frente, né, com esse intuito. Mas ao aproximar-se de Damasco, né, próximo a Damasco, então, subitamente, né, aqui nós vamos ver depois, mais tarde, que a luz do meio-dia, né, a luz mais forte do dia, mesmo assim uma luz maior do que a do sol, brilhou do céu e ao redor não só do Saulo, mas de todos os que estavam com ele. E todos caíram por terra, não só Saulo, como os outros que estavam por ele. Eu digo isso porque lá no capítulo 26 nós vamos ver que ele detalha, né? Saulo detalha isso. Então, tanto Saulo como os seus caíram por terra. Eles ouviram, todos eles ouviram, tanto Saulo quanto os seus companheiros, ouviram uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Né? Então, todos escutaram, não só Saulo. E Saulo, então, pergunta, né? Mas quem és tu, Senhor? Porque ele ouvia a voz, eles ouviam a voz, mas eles não viam, né? Não conseguiam enxergar um clarão de luz muito grande, né? Imagina, é a luz de Yeshua, né, gente? É a luz de Yeshua que estava ali para eles. Então, eles não conseguiam enxergar um clarão, né? Eles não conseguiam nem abrir os olhos se mantinham fechados. Então, Saulo perguntou, mas quem é tu que falas, né? Quem és tu, Senhor? E a resposta foi, eu sou Yeshua, a quem tu persegues. Então, era Yeshua Jesus falando com Saulo e com seus companheiros, a quem Saulo estava perseguindo. Né? Quando a gente persegue um discípulo de Yeshua, ou quando alguém persegue um discípulo de Yeshua, na verdade, está perseguindo quem? Ao próprio Yeshua, aquele que é o mestre sobre ele, né? Então, aqui eles estavam perseguindo o próprio Mashiach, o próprio Filho unigênito de Deus. Olha o perigo, né? Da pessoa perseguir aquele que é servo do Eterno, aquele que faz em prática as mesmas obras de Yeshua, ou que se esforça para fazer, né? Que está com o intuito de fazer as obras e se esforça em fazê-las. Olha o perigo, porque a pessoa não vai estar apenas, né, perseguindo aquele, mas perseguindo o seu mestre, ao próprio Filho de Deus. Olha o perigo, né? Perseguir o próprio Filho de Deus não é nada bom, né, gente? Verso 6. Mas levanta-te, Saulo, e entra na cidade, aqui na cidade de Damasco. Então Yeshua falou, mas levanta. Eu sei que você me persegue, mas levanta e entra na cidade. Ou seja, Saulo perseguia os discípulos de Yeshua. Por quê? Porque ele não acreditava que Yeshua tinha ressuscitado. Ele não acreditava que Yeshua era o Messias. Ele não acreditava que Yeshua era aquele ao qual toda a Torá fala, ao qual todos os profetas falam, ao qual Moisés falou. Ele não acreditava. Então, ele encarcerava, ele atormentava, ele torturava, e até alguns, né, nós vimos que foram mortos até por essa perseguição. Porém, aquele que ele falava que não existia, que não havia sido ressuscitado, perdão, não é que ele não existia, né? Saulo e os seus companheiros matavam, perseguiam e torturavam e prendiam, porque eles criam que Yeshua não tinha ressuscitado. Embora Saulo era fariseu e acreditasse na ressurreição, mas ele não acreditava que Yeshua tinha ressuscitado. Porém, esse que ele acreditava não ter ressuscitado, estava falando com ele e com seus companheiros. Então, não tinha mais como, né, ele perseguir. O próprio Yeshua falou com ele, o próprio Yeshua se mostrou para ele. E pediu ainda, e ordenou que ele se levantasse
mesmo não enxergando nada, e que entrasse à cidade, onde diriam ao Saulo o que convém Saulo fazer, né? O que Yeshua queria que Saulo fizesse. Então imagina, você perseguindo alguém pelo seu mestre, falando que ele não ressuscitou, de repente aparece para ti e ainda te dá a ordem. Levanta, vai, e ali vão te dizer o que você tem que fazer, né? Então ali ele viu, não tinha mais como ele negar, Yeshua ressuscitado, né? Ressurreto. Então, os seus companheiros de viagem pararam emudecidos também. Porque não só Saulo ouviu, porque os seus companheiros também ouviram e todos eles viram o grande clarão de luz, que não era o sol, tá, gente? Era uma luz mais forte que o sol e estava ao redor deles, a luz de Yeshua. E todos eles ouvindo, né? Porém, não vendo Yeshua, eles não viram o formato de somente a luz muito forte. Tiveram que fechar os olhos, porque imagina, né? Aquela luz devia ser realmente extremamente forte, né? E ninguém viu, porém todos eles ouviram. Então, Saulo obedeceu o que Yeshua, a voz de Yeshua, né? Ordenou ele a fazer. Então, Saulo se levanta da terra, ao qual todos eles tinham caído, e abrindo os olhos, tentando abrir os olhos, ele viu que ele nada podia ver, ele estava completamente cego. Então, assim, guiaram, né, nós vemos Saulo sendo guiado pela mão, e levaram-no para Damasco, assim como Yeshua tinha ordenado. E lá em Damasco, esteve Saulo por 3 dias. Olha aí o número 3, da mudança, né? A mudança. 3 dias esteve Saulo em Damasco sem ver, cego. Ele esteve cego 3 dias. E durante os quais ele nada comeu e nem bebeu. Né? Ele só recebeu nesses 3 dias alimento do Eterno, da sua palavra. Né? Com certeza o Eterno ali através de Yeshua, né, estava falando com Saulo, né, instruindo Saulo, porque assim, né, Yeshua tinha falado com ele. Ali te dirão o que você há de fazer, né, talvez melahins, anjos, não sabemos, mas com certeza esses 3 dias, embora ele não comia nada físico e não bebia nada físico, ele estava se alimentando da palavra de Deus. Ele, Saulo, né, que é aqui um grande mestre da Torá, ao qual excedeu a muitos. O próprio Saulo, né, o apóstolo, nós vamos ver depois, ele fala isso. Né? Ele era mestre da Torá, fariseu, então ele sabia muito da Torá, mestre, né? E então ele estava ali, né, meditando sobre a palavra que ele tinha aprendido e agora sabendo ele, plena convicção e certeza que Yeshua, sim, foi ressuscitado, estava ressurreto, vivia pelos séculos dos séculos, é filho. Então, continuando, vamos no 9, do verso 10 ao 19, que diz: Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias. Ao que respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então, essa palavra, né, eis-me aqui, Senhor, é usada por toda a Bíblia, né? Nós vemos que Moshe, os profetas, muitos deles, né? Eis-me aqui, Senhor, Hineme, né? Mesmo que esteja aqui escrito em grego, mas nós lembramos, né, sempre que foi escrito por uma mente que fala o hebraico, né? Então, aqui seria Hineme, né? Eis-me aqui, Senhor. É isso que Deus quer dos seus discípulos, né? Dos discípulos de Yeshua, que quando ele fale conosco, todos nós possamos responder: eis-me aqui, Senhor, para fazer a sua vontade, né? Eis-me aqui, Senhor, eu faço o que o Senhor me pedir, eu faço, né? Como um servo. Então, o Senhor lhe ordenou: dispõe-te e vai à rua que se chama Direita. Olha aí, ó, Direita. Até pode fazer uma midrash. Claro, o nome da rua era essa mesma, Direita, né? E Deus na palavra sempre fala: escolha a direita. Então, na rua que se chama Direita, quem estava lá? Na casa de Judas, procura por Saulo, apelidado de Tarso,
pois ele está lá orando. E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhes as mãos para que recuperasse a vista. Né? Aqui nós estamos vendo Deus falando com Ananias e ao mesmo tempo falando com Saulo, que virá a ser o apóstolo Paulo, né? Então Deus está pedindo para que Ananias vá impor as mãos em Saulo e ao mesmo tempo Deus está dando uma visão espiritual para Saulo, porque ele está cego fisicamente, né? Deus também está mostrando para Saulo que um homem viria até ele, de nome Ananias, que é quem Deus está falando ao mesmo tempo, e que vai pôr as mãos em Saulo, para que esse recuperasse a vista. Né? O impor as mãos até agora, que nós estamos lendo em Atos, tanto os apóstolos como seus discípulos faziam isso, e inclusive eles tinham o dom do Espírito Santo, né, para fazer isso, e até pessoas recebiam o Espírito Santo quando eram-lhe impostas as mãos, tanto dos apóstolos, como nós vimos em muitos casos dos seus discípulos mais fiéis, né? Para quê? Para que ele recuperasse também a vista. Ou seja, além dele receber o Espírito Santo, que nós vamos ver mais adiante, além disso, ele também seria curado daquela cegueira, que aqui está sendo uma cegueira temporária, né? Por causa daquele clarão que envolveu tanto Saulo como todos os seus companheiros, que estavam indo a Damasco. Verso 13. Continua, né? Ananias, porém, respondeu: Senhor, olha aqui, olha o que Ananias vai falar. Senhor, de muitos eu tenho ouvido a respeito desse homem, do Saulo, Senhor. Quantos males ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Olha o apavoro de Ananias. Tipo, Senhor, é certo isso que estás pedindo para mim? Esse Saulo a quem o Senhor está pedindo para que eu vá, que é apelidado de Tarso, então ficou bem o Saulo mesmo, né? Não tem como ser outro. Fazia horrores para com os santos do Eterno, né? Botava em cárceres para ser torturados, outros mortos, coisas horríveis, realmente. E aqui ele ficou espantado, né? Meu Deus, Senhor, tu não sabes o que ele tem feito para com os teus, Senhor, né? Aqui nós estamos vendo um certo desespero e apavoro, o que não é de se estranhar, porque pelas coisas horríveis que Saulo fazia, né, gente? Qualquer um de nós, no mínimo, teria temor numa hora dessas. Verso 14, e ainda continuando ele a falar a Ananias, né? E para que trouxe, inclusive, Senhor, autorizações dos principais sacerdotes judeus, né, lá do Sinédrio, lá, né, para prender a todos os que invocaram teu nome. Aqui quem é que ele está falando? Teu nome quem é? Não é Deus de Abraão, Isaque e Jacó, mas o Filho de Deus, Yeshua, né? Paulo prendia todos aqueles que falavam o nome de Yeshua. Por isso que tanto Saulo, como o Sinédrio, como os judeus saduceus, né, e muitos também que eram fariseus e da liderança, né, eles não falavam, eles proibiam falar o nome de Yeshua, né? Então aqui ele falou, ó, todos que falam o nome de Yeshua, ele tem carta para prender e levar em cárcere. Como é que tu, Yeshua, tá me pedindo agora para ir falar com esse homem, se ele prende todos os teus santos? Mas Yeshua, né, o Senhor lhe disse, vai, porque este é para mim um instrumento que eu escolhi para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Então as pessoas falam, né, às vezes, né, que a função, né, a missão de Saulo, que virá a ser apóstolo Paulo, era só para os gentios. Mas não era só para os gentios. Claro que o ministério dele principal realmente era para gentios, mas também para reis e também para os filhos de Israel, para os judeus também, né? Claro que tem um propósito principal aqui com os gentios, mas não só com os gentios, mas com reis e com os filhos de Israel. Pela própria boca de Yeshua, nós estamos vendo aqui Yeshua falando.
pro Ananias, né? Verso 16. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Além de Yeshua colocar Saulo nessa missão, e ainda ele falou para Ananias, eu estou mostrando para ele o quanto Saulo ainda vai sofrer pelo meu nome. Eu sei que ele fez mal para as outras pessoas. E isso é inevitável, né, gente? Que quando a gente faça o mal, que o mal volte para nós mesmos. Eu posso estar com Deus, posso estar fazendo uma missão de Deus, Ele perdoa os nossos pecados, mas as consequências, elas vêm. As consequências vêm. Tanto é que Yeshua está falando. Eu sei que ele fez mal. E ele também vai sofrer por amor a meu nome. Né? Então você vê aqui que Saulo faria a missão, porém também sofreria e muito por isso. Inclusive o próprio Yeshua estava mostrando já isso para o Saulo e estava falando para Ananias, ó, eu já estou mostrando para ele o que ele vai sofrer. Por amor a mim, a Yeshua. Verso 17. Então, Ananias foi. Né? Ananias entendeu, né, o propósito e foi. Né? Aqui você vê o crer, a fé verdadeira, a fé verdadeira. É quando você não só crê, mas crê ao ponto de obedecer. Né? Eu creio que Yeshua é o Filho de Deus, que ele só faz o que Deus quer. Eu creio tanto nele que o que ele me pedir eu faço. Porque eu creio nele, eu sei que ele é o Filho de Deus. E como Filho de Deus, ele sabe o que é melhor. E eu creio nisso. Tanto é que o que ele me pedir eu faço. Entenderam aqui? A fé vem de crer e obedecer. É algo que eu sempre friso, porque ele mesmo com temor, ele mesmo sabendo que Saulo era terrível com os santos, os judeus, discípulos de Yeshua, e Saulo realmente era terrível com os judeus que criam que Yeshua era o Messias, que ele ficou apavorado, é o mínimo, né? E ficou com temor, mas Senhor, ele faz mal. Não, mas vai que eu estou mostrando para ele, é propósito meu, e ele sabe que ele vai sofrer por amor do meu nome também. E aí a pessoa, tudo bem, Senhor, você sabe. Se você falou, eu creio. Por mais que eu sei o que ele tenha feito, por mais que ele tenha levado a cárceres, morrido muito, torturado, o Senhor me disse, eu creio no que o Senhor me fala. E eu vou. Então você vê aqui a obediência que Deus quer de todos nós. Olha a obediência, gente, de Ananias. É um exemplo para nós. Ananias, né, que é judeu, discípulo de Yeshua. E agora, né, Saulo, que virá a ser o apóstolo Paulo, também judeu, e agora também discípulo de Yeshua. É um milagre, né, Senhor? É um milagre, Pai. É um milagre, irmãos. É um milagre. Deus usar uma pessoa como Saulo para uma obra tão maravilhosa que o apóstolo Paulo. Até parece, né, duas pessoas diferentes. Quando fala Saulo e quando fala apóstolo Paulo, a gente até não consegue, assim, na hora, falar que é a mesma... A gente sabe que é a mesma pessoa, mas se for ver o que um fazia e o que o outro fazia, parece ser duas pessoas distintas. Isso é um novo nascimento. Isso é novo nascimento. Saulo verdadeiramente nasceu de novo. Né? Saulo, na carne, nascido de mulher, era terrível com os judeus discípulos de Yeshua. Porém, ele, quando nasceu de novo, quando Yeshua mostrou para ele toda a verdade, se mostrou e se revelou para ele, você vê aqui Paulo sendo 3 dias, ele está sendo, é uma gestação de 3 dias do Espírito Santo. Ele está sendo gerado no Espírito Santo. Saulo agora está sendo gerado no ventre do Espírito Santo. E ele é novo homem. Você vai ver que é totalmente novo homem. A gente já conhece, né, a história do apóstolo Paulo e a gente vê novo nascimento verdadeiramente. Gente, eu quero frisar muito isso. Se alguém fala que nasceu de novo, tem que ter mudança de vida. Assim como Saulo, que veio a ser o apóstolo Paulo, isso verdadeiramente
é mudança de vida. Aquele que matava, que encarcerava, que torturava, que era contra Yeshua, contra o Filho de Deus, totalmente a favor do Filho de Deus, ajudando a igreja de Yeshua, ajudando os discípulos de Yeshua, judeus e não judeus, apregoando Yeshua com unhas e dentes, até ele foi várias vezes, né, quase morto. E mesmo assim, mesmo sob risco de vida, ele fervoroso, com audácia, falando de Yeshua e apregoando e multiplicando almas a Deus. Né? Então, isso é mudança de vida, isso é novo nascimento. Então, Ananias foi, se Yeshua falou, então eu vou, Senhor. Ele tomou posse da palavra, ele creu em Yeshua e foi. E entrando na casa lá, na rua direita, na casa de Judas, né? O Senhor, o próprio Ananias já entrou na casa, né? E já pôs a mão sobre Saulo, que estava ali completamente cego ainda, e disse, né? Saulo, irmão, não só irmão por ser judeu, mas agora irmão através do Espírito Santo, na mesma fé. Ele já tinha a fé de Deus de Abraão, Isaac e Jacó, mas o que se fazia novo agora? Que Saulo era crente que Yeshua era o Messias. Então eles eram irmão na fé de Abraão e verdadeiramente que Yeshua é o Messias, Jesus é o Messias. E disse para Saulo, já impondo as mãos, já falou, o Senhor me enviou a ti. A saber, o próprio Yeshua, né? Quem falou todo esse tempo com Saulo, todo esse tempo com Ananias foi o próprio Yeshua, o próprio, em pessoa, tá, gente? Que te apareceu, inclusive, no caminho por onde vinhas de Damasco, para que recuperes a vista. Ou seja, fez um milagre, ele trouxe a vista novamente para Paulo. E ainda fique cheio do Espírito Santo. Ou seja, além de Ananias, através dele, Yeshua ter usado ele como instrumento na imposição de mãos para trazer um milagre à vista de Saulo. Além disso, Saulo ali foi batizado pelo Espírito Santo. Então aqui nós vemos Saulo sendo batizado pelo Espírito Santo, né? Antes mesmo de ser batizado com água. Então, às vezes as pessoas perguntam, tem como ser batizado pelo Espírito Santo antes mesmo do batismo das águas? Tem, né? Eu sou testemunha que eu já fui batizada pelo Espírito Santo também. E aqui você vê Paulo sendo batizado pelo Espírito Santo antes mesmo de ser batizado em águas. Então, é possível sim. Verso 18. Imediatamente lhe caíram dos olhos como umas escamas. Então, caiu mesmo, fisicamente, caía dos olhos dele como se fosse escama. Gente, isso é algo assim, é algo profético, né? Porque escama é de peixe, né? Escamas vem do quê? Peixe. Sabemos que os fariseus têm como símbolo de ressurreição o símbolo peixe, né? Peixe, inclusive, aqui equivale a baleia, né? Que engoliu lá aquele personagem da Bíblia, Jonas, que a gente conhece, né? Que ficou 3 dias mortos no ventre desse peixe, grande peixe, né? E o peixe simboliza, então, para os discípulos de Yeshua judeus, tá? A ressurreição dos mortos, né? A ressurreição de Yeshua, a ressurreição que nós tanto ansiamos, né? Que é a primeira ressurreição, a ressurreição dos mortos. E aqui você vê escamas, que só há em peixes, né, gente? Saindo dos olhos de Paulo. Então, nossa, acho que só nisso aqui daria pra gente cavucar, né? E estudar com o método Pardês, inclusive achar coisas grandiosas aqui. E ainda, Paulo, então, tornou a ver. Então, aquilo que impedia ele de ver, tornou a ver, né? Em Romanos fala, né, que Deus cegou alguns dos judeus, alguns, não todos, mas alguns dos judeus, para que não visse que Yeshua era o Messias, para que ele pudesse morrer por nós e pela humanidade, não só pelos judeus, como morrer também pelos não-judeus, e assim nos lavar dos nossos pecados, porque nós éramos carentes, né, de alguém morrer no nosso lugar, porque todos nós pecamos e destituídos estávamos de Deus.
Então você vê que Deus cegou alguns dos judeus para que Yeshua pudesse morrer por nós e ao mesmo tempo, como uma semente que morre na terra para poder dar ramos e frutos e árvores e dar frutos a Deus, Yeshua, ao mesmo tempo que ele morreu, ele também foi para todo o mundo, né? Porque como não fizeram ele rei, Yeshua foi tomado, né, pelos romanos e assim, propósito de Deus levado também para o mundo. Né? Agora que muitos judeus estão vendo, né, também Yeshua como Messias. E Romanos fala mais ou menos disso, né? Então ele tornou a ver, recebeu o Espírito Santo e a seguir ele levantou-se e foi batizado aqui na água, né? Ele que recebeu o batismo do Espírito Santo, logo em seguida com visão, ele foi levado até a água mais próxima que estavam dele e foi batizado por Ananias. Verso 19, e depois de ter se alimentado, porque ele estava 3 dias, né, gente, sem comer e sem beber, né, ele entrou num jejum, né, num jejum espiritual, e muita coisa foi revelada ali para Saulo. Sentiu-se fortalecido, né? Aqui ele sentiu fortalecido em ambos os aspectos, tanto físico como espiritual. Fisicamente, porque ele estava agora alimentado, e espiritualmente, porque estava cheio do Espírito Santo. Oh, aleluia, Baruch Hashem. Gente, assim, é algo assim tremendo. Eu fico muito emocionada em ver que Deus é capaz de tudo. Nada é impossível para Deus. Um homem tão terrível e Deus mesmo assim muda, né? Tem um novo nascimento. É maravilhoso. Então, permaneceu aonde? Em Damasco. Então, Saulo, ele que queria trazer todos os discípulos de Yeshua dispersos de Damasco e das outras cidades, né? De novo para Jerusalém, para poder torturá-los ou fazer coisas horríveis com ele. Agora ele era um deles, né? Ele era um desses discípulos de Yeshua agora. E então ele ficou ali, ajudando, né? Alguns dias com os discípulos de Yeshua. Então, continuando, do verso 20 ao verso 30, que diz: e logo pregava quem? Pregava quem? Saulo, né? E logo Saulo já estava nas sinagogas pregando. Pregando o quê? A Yeshua, Jesus. Inclusive afirmando e provando, né? E mostrando que Yeshua é o Filho de Deus. Ora, todos os que ouviam estavam atônitos. Óbvio, né, gente? Imagina, né? Imagina você pegando uma pessoa... Claro, eu vou fazer uma comparação bem esdrúxula aqui. Uma pessoa que é um ditador, que mata muitas pessoas, e de repente vê essa pessoa totalmente diferente. Parecendo ser outra pessoa. Parecendo não, sendo outra pessoa. Né? Realmente tem como ficar atônito, né? Não tem como não ficar atônito. Eles estavam atônitos, mas como? Ficavam pensando e dizendo, né, um para os outros: não é este Saulo, aquele que exterminava em Jerusalém os judeus, discípulos de Yeshua, né? E aqui, no caso, Saulo não era esse que exterminava em Jerusalém todos os judeus que invocavam o nome de Yeshua? Aqui o invocar o nome não é só falar o nome de Yeshua. Claro, eles também falavam o nome de Yeshua, mas também é obedecer, ser discípulos, imitar Yeshua. Isso verdadeiramente também é invocar, tá? Tanto falar, proferir o nome de Yeshua, como fazer o que Yeshua fazia. Isso verdadeiramente é invocar o nome de Yeshua e ser verdadeiramente discípulo de Yeshua. Então não era esse que perseguia aqueles que imitam Yeshua? E para aqui ele veio, Saulo veio, a gente sabe que Saulo veio aqui precisamente, sem sombra de dúvida nenhuma, com o fim de levar esses judeus discípulos de Yeshua, nós judeus discípulos de Yeshua inclusive, amarrados aos principais sacerdotes, não é ele. Como pode estar aqui pregando Yeshua? Mas não foi ele que veio pegar todo judeu que é discípulo de Yeshua? Né? Então eles estavam assim atônitos e imagina, né, falando um com os outros, né, perplexo, no mínimo, né, gente, perplexo no mínimo.
Saulo, porém, mais e mais se fortalecia na fé. Oh, glória, Baruch Hashem. E ele, inclusive, confundia os judeus, né? Tanto os judeus discípulos de Yeshua, como os judeus não discípulos de Yeshua. Todo judeu ele confundia. Por quê? Quem era discípulo de Yeshua o temia, porque eles sabiam que ele veio ali para destruir os judeus discípulos de Yeshua. E os judeus que não eram discípulos de Yeshua, ele também confundia, porque eles falavam, mas Saulo não era um que nem nós, judeus que não creem em Yeshua, e agora ele está pregando Yeshua. Então ele confundia, né? Paulo confundiu ambos os judeus, tanto os judeus discípulos de Yeshua, como os judeus não discípulos de Yeshua, que moravam em Damasco. Por quê? Porque Paulo demonstrava e provava na palavra, na Torá, né, gente? Sabemos que aqui nessa época a Brit Hadashah, a nova aliança, não estava sendo ainda confeccionada, ela não existia. Né? O livro de Atos, o livro dos Evangelhos, o livro de Apocalipse, aqui não existia. Eles não tinham sido confeccionados ainda. Então, o que Saulo usava para mostrar que Yeshua é o Messias? A Torá. O Pentateuco é a Torá, né? Os 5 primeiros livros da Bíblia. Então, ele provava na Torá que Yeshua era o Messias, que todo judeu espera. Ele provava, ele demonstrava na palavra, né? E isso realmente confundia tanto os judeus crentes como os judeus não crentes que Yeshua era o Messias. Decorridos muitos dias, os judeus deliberaram entre si. E para quê? Para tirar a vida de Saulo. Aí as pessoas pensam, todos os judeus, né, se uniram para matar Saulo. Mentira, aqui não está falando todos os judeus. Aqui está falando os judeus que não eram crentes em Yeshua. Os judeus que não acreditavam que Yeshua, Jesus, era o Messias. Esses se uniram entre si e tramavam para tirar a vida de Saulo. Né? Óbvio que os judeus discípulos de Yeshua jamais fariam isso, né? Quem imita Yeshua não mata ninguém, né, gente? Yeshua veio pregar a vida e não a morte. E, inclusive, né, nós sabemos que aqui está se repetindo. Era uma prática dos judeus não crentes em Yeshua, era uma prática dessa liderança desses judeus não crentes de tramar a morte, né? Dos discípulos de Yeshua, até mesmo do próprio Yeshua, né, gente? Nós vimos isso. O próprio Yeshua tinha alguns judeus da liderança que perseguiam Yeshua e tramavam tirar a vida. Sabe o que é aquele urubu atrás da caça, atrás da própria carne, que fica esperando aquela carne morrer, aquele ser morrer para poder devorá-lo? É isso, né? É como se fossem urubus. Alguns desses judeus não crentes em Yeshua que tramavam tirar a vida, né? Como tiraram a vida de Yeshua, tiraram a vida de Estevão e agora estão tramando tirar a vida de Saulo. Porém, o plano destes chegou ao conhecimento de Saulo. Então, né, com certeza, algum discípulo de Yeshua, judeu, ficou sabendo que esses judeus, outros que não criam, estavam tramando matar Saulo e foram contar para Saulo, olha, nós estamos sabendo que tem uns judeus aí que não creem em Yeshua, que não são discípulos de Yeshua, que estão procurando te matar. Eles estão fazendo planos, ou por armadilha, eles vão tentar te pegar de algum jeito e eles querem te matar. Claro, né, gente? Óbvio, né? Então, dia e noite, guardavam também as portas para o matarem. Gente, que coisa horrível, né? A pessoa dizer que é povo de Deus, que é da liderança dos judeus, do Sinédrio, né? Que dizem, né, ser mestres da Torá, tramando dia e noite, ou seja, 24 horas tramando, inclusive cercando e guardando as portas da cidade de Damasco para matar, com o propósito de matar. Gente, isso é muito demoníaco, é muito diabólico, é algo terrível.
E esse espírito há até hoje, né? Há até hoje pessoas que não creem que Jesus, Yeshua, é o Messias, às vezes nem creem em Deus, e tramam por matar os discípulos de Yeshua, os servos do Eterno. Tanto judeus quanto não judeus, né? Então isso é algo assim terrível, algo diabólico mesmo, né? Porque a gente sabe, né, que todas as pessoas, elas têm ideias diferentes, pensamentos, ou até acreditam em coisas diferentes, mas que em nenhum momento, né, uma pessoa venha matar a outra por não crer ou crer em algo que ela tem como fé. É algo assim, algo pior do que um animal, né? É matar pelo prazer. Meu Deus, é algo assim terrível. Verso 25 diz: mas os seus discípulos, né? Porque Saulo aqui agora, ele é mestre da Torá, né? Então vemos aqui os judeus, discípulos de Yeshua, e também agora discípulos de Saulo, e Saulo era discípulo de Yeshua, então qualquer um aqui que era discípulo de Saulo estava sendo discípulo de Yeshua, porque Saulo era discípulo de Yeshua, né, gente? Judeu, discípulos de Yeshua, ou seja, judeu que viviam conforme os ensinamentos de Yeshua, o Messias. Então esses discípulos de Saulo tomaram, né, esses que aprendiam de Saulo, que eram judeus, tomaram a Saulo de noite e colocaram Saulo no cesto. Claro que é um cesto grande onde cabe uma pessoa, né? Não é um cesto pequeno. E desceram Saulo através desse cesto pela muralha. Então, vê tudo escondido. Olha o que ponto que eles tiveram que chegar de botar Saulo no cesto para tirar ele da cidade, porque os judeus que não criam em Yeshua estavam procurando matar. Então, os judeus discípulos de Yeshua tiraram Saulo da cidade para mantê-lo vivo. Meu Deus, que horrível, né? Eu digo que horrível ter que chegar nesse ponto, né? De esconder alguém num cesto para fugir da morte de homens, irmãos, judeus, né? Absurdo. Verso 26. Tendo chegado a Jerusalém, ou seja, Paulo saiu de Damasco, né? Escondido, e conseguiu chegar a Jerusalém, procurou juntar-se com os judeus discípulos de Yeshua, com os judeus crentes, né, que Jesus é o Messias. Então todos, porém, o temiam. Claro, o que aconteceu em Damasco também aconteceu em Jerusalém. Todos temiam Saulo. Eles quase que não acreditavam que ele era agora discípulo de Yeshua. Como que ele pode agora ser judeu, crente em Yeshua, Jesus, se ele mesmo perseguia e botava em cárcere para a morte, inclusive muitos judeus discípulos de Yeshua, Jesus. Mas Barnabé, que é aqui um judeu discípulo de Yeshua, tomando consigo a Saulo, levou aos apóstolos, né? Aqui aos 12 apóstolos, e contou-lhes como Saulo tinha visto a Yeshua no caminho para Damasco, e que Yeshua, o próprio Yeshua, tinha falado com Saulo. E como lá em Damasco ainda, Saulo pregava ousadamente em nome de Yeshua Jesus. Uma que ele era mestre da Torá, zeloso da Torá. Ele tinha zelo pela Torá, né? E como Yeshua tinha mostrado para ele, como ele tinha se convertido a Yeshua. Não digo converter para Deus, porque Saulo sempre acreditou em Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Nessa época, todo judeu era crente, né, em Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Mas como ele veio acreditar que Yeshua, Jesus, era o Messias, né? A fé de Saulo não mudou em nada, né? A fé de um judeu que vê Yeshua, Jesus, como Messias, a fé dessa pessoa não muda. A fé em Deus de Abraão, Isaac e Jacó não muda. Porque Deus de Abraão, Isaac e Jacó é Deus e Pai de Yeshua, Jesus. A própria palavra diz várias vezes aqui na Nova Aliança, vários apóstolos escrevendo essas cartas, tudo, até o mesmo apóstolo Paulo fala que Deus de Abraão, Isaac e Jacó é Deus e ao mesmo tempo é Deus e Pai de Yeshua. Yeshua é filho, né? Então, nenhum judeu
que crê que Jesus é o Messias, nenhum judeu precisa se converter à fé. Não precisa, porque já crê em Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Ele apenas vai saber que agora o Messias já veio, que é Yeshua, Jesus, e vai apregoar isso, né? Vai apregoar a Torá e falando, ó, nessas passagens de Moisés, dos profetas, aqui fala de Jesus, aqui fala de Yeshua, que ele chegou, ele morreu por você, pelos seus pecados, e vai falar sobre a nova aliança, né? Essa é a aliança que Deus tinha feito lá com o povo, com Moisés, que fala Jeremias, que vai escrever as instruções do Eterno, as leis do Eterno no coração e na mente, tanto de judeus como de não-judeus. Através de Yeshua, através do povo santo de Deus, que é sacerdócio santo eternamente, que são os judeus, né, gente? Então, ele fazia isso com ousadia, com todo o conhecimento, com toda a sabedoria de um verdadeiro mestre da Torá, né? De um fariseu mestre da Torá. Paulo é fariseu mestre da Torá, nós vamos ver mais adiante. Então, verso 28, estava com eles em Jerusalém, Saulo estava com os judeus, discípulos de Yeshua, em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor, nas sinagogas, nas ruas, falava e discutia com os helenitas. Lembram, né? Como nós estudamos nos capítulos anteriores, que helenitas são judeus também, tá? Judeus que falam grego, né? Judeus de fala grega, tá? Então ele discutia com os judeus de fala grega também. Mas eles procuravam tirar-lhe a vida. Quem procurava tirar a vida de Saulo? Os judeus do Sinédrio, os judeus que não acreditavam que Jesus era o Messias. Queria matar os judeus que eram discípulos de Jesus, o Messias. Então não é todo judeu. As pessoas pregam errado, né? Que todo judeu não acredita em Jesus, em Yeshua, que é uma mentira. Sempre foi uma grande mentira. Porque os apóstolos eram cheios do Espírito e escreveram em suas cartas que Deus falou para eles que em toda a história da humanidade judaica, toda a história dos judeus, Deus sempre manteve os judeus, alguns dos judeus, 7.000, vários judeus que eram crentes nele, obedientes a ele, né? Tanto Moisés acreditava em Yeshua, que era o Messias, que apareceu para ele por diversas vezes, como o rei Davi, os profetas, eram discípulos também de Yeshua. Vocês podem falar, nossa, mas que loucura, Jesus não tinha nem vindo. Jesus sempre foi, gente. Ele é antes de Abraão. Ele apareceu para Abraão, é ele quem fala com cada profeta, com cada discípulo de Deus, né? Com cada servo de Deus, com cada judeu, né? Porque ele representa Deus para a humanidade. Ninguém pode ver a Deus ou falar com Deus e não morrer. A própria palavra fala isso, né? Então, quem é que representa Deus para nós? Quem é que fala, que traz o que Deus quer para os homens e que representa Deus para os homens? Yeshua. Ele é o Filho de Deus, unigênito. Não tem outro filho. É o único filho gerado em Deus, né? E mesmo aqui você vê os judeus divididos. Uma parte do judeu crendo que Jesus é o Messias e outra parte dos judeus não crendo que Jesus era o Messias, né? Então, se alguém falar que todo judeu não crê em Jesus, você sabe que já é mentira. Porque não é isso que a palavra fala, tá? Isso é antibíblico. Se alguém falar que todos os judeus não creram em Jesus e Yeshua, mentira, antibíblico. E tudo que é antibíblico é heresia, tá, gente? Então, voltamos. Verso 30. Tendo, porém, isto chegado ao conhecimento dos irmãos, dos judeus, que acreditavam que Jesus, Yeshua... Então, continuando, vamos, né, o estudo de hoje. Vamos ler, então, Atos, capítulo 9, do verso 31 ao verso 43, que diz: a igreja, na verdade, tinha paz, tinha shalom, paz, por toda a Judéia, por toda a Galileia e por toda a Samaria. Claro, né, gente? Nós vemos aqui que aquele que perseguia e que levava
judeus discípulos de Yeshua ao cárcere, tinha tido novo nascimento, né? É errado, eu sei que até eu acabei falando antes, mas é errado falar que Saulo se converteu. É totalmente errado. Porque ele continuou crendo em Deus de Abraão, Isaque e Jacó, ele continuou sendo mestre da Torá, ele continuou sendo judeu, ele continuou lendo o Pentateuco, né? Só que ele agora sabia que Yeshua, Jesus, era o Messias, né? É isso que nós temos que compreender, tá? Então, aquele que levava, que perseguia, que levava o caos para os judeus, discípulos de Jesus e Yeshua, agora ele tinha tido um novo nascimento. Agora, ele também acreditava que Jesus e Yeshua eram o Messias. E isso trouxe paz, né? Por toda a Judéia, por toda a Galiléia, por toda a Samaria. E ali a igreja, né, edificava-se e caminhava no temor do Senhor, né? Todos os judeus discípulos crentes em Jesus e Yeshua agora estavam se edificando, caminhando no temor do Senhor com paz, com shalom, né? E no conforto do Espírito Santo. Crescia, inclusive, em número. Então, milhares e milhares e milhares de pessoas eram acrescentadas à fé que Jesus era o Messias todos os dias, né? Eram judeus que passavam a acreditar que Jesus sim era o Messias, o seu Messias tão esperado. E para isso, eles não se convertiam, tá? Judeu não precisa se converter, porque já cria, nessa época principalmente, que Deus de Abraão, né, Isaque e Jacó é Deus sobre toda a humanidade, inclusive eles já tinham o Pentateuco, né, a palavra do Eterno. Mas eles passavam a acreditar, né, que Jesus, Yeshua, era o Messias. E por isso, claro, se tornavam judeus plenos, né, na sua função de ser nação santa para as nações, né, sacerdócio santo. É a função de todos os judeus, né, é uma responsabilidade maior. Não é que o judeu é melhor, é que o judeu tem responsabilidade maior no reino de Deus, né. E nós, não judeus, nós temos toda a gratidão, né, pelos judeus, discípulos de Yeshua, Jesus, porque através deles, né, nós adentramos a fé. Nós, sim, não judeus, nós nos convertemos, é verdade. Porque a gente passa a ser convertido a quem? A Deus de Abraão, Isaque e Jacó. A gente passa a acreditar em Deus, que há um Deus, e esse Deus é Deus e Pai de Yeshua Jesus, Filho unigênito, único Filho de Deus gerado, né? Então, nós, gentios na carne, porém não somos mais chamados gentios, né? Nós somos agora povo de Deus junto com os judeus. Nós não substituímos os judeus. Nós, não judeus, nós adentramos, nós somos um com os judeus. Judeus e não judeus, discípulos de Yeshua, são um povo agora de Deus, né? Para isso que Yeshua veio, né? Jesus veio para isso, para trazer os não judeus também, adotá-los também e adentrar na fé dos judeus. Então, continuando, verso 32, agora nós vamos ver que vai mudar um pouco aqui, né, vai mudar um pouco a narrativa, né? Até agora nós vimos sobre o Saulo, né? Inclusive a conversão maravilhosa e tudo. Agora vai mudar a narrativa e nós vamos ver Pedro. Então, uma coisa que há muito no livro de Atos, nós vamos ver muito isso, é um paralelo entre o ministério do apóstolo Pedro para os judeus. A principal, né, a principal missão de Pedro é apregoar para os judeus. Claro que ele acaba fazendo para os gentios também, mas é mais para os judeus. E a gente vai ver o paralelo com o ministério do apóstolo Paulo, né, que ele apregoava mais para os gentios, embora Paulo também apregoava para os judeus e para os reis. Assim como o próprio Yeshua falou, né? Ali que nós lemos agora também. Então, tu vai ver esse paralelo. O ministério
de um apóstolo para os judeus e o ministério do outro apóstolo para os gentios, né? Então, vamos agora passando Pedro por toda parte. Desceu também aos santos. Quem são esses santos? São os que habitavam aqui em Lida, né? São judeus, discípulos de Jesus Yeshua. Então, ele foi lá para Lida, para esse lugar, que é em Jerusalém, né? E ficou ali por um tempo. Encontrou ali Pedro um certo homem chamado de Enéas, que havia 8 anos ele estava na cama, pois era paralítico, ele não andava há 8 anos. E disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo, ou seja, Yeshua, o Messias, te cura. A gente sabe que Cristo quer dizer ungido em grego, né? Mas na verdade aqui foi escrito por uma mente hebraica que é o Messias, né? Jesus é o Messias e ele te cura. Né? Você vê, né, que aqui Enéas não falou nada, simplesmente Pedro vai lá para ele e fala: olha, Jesus te cura. E Jesus é o Messias, tá? Então Enéas levanta e arruma o leito, né? E ele imediatamente se levantou, assim como Pedro falou para ele se levantar, ele se levantou, arrumou o leito e assim ele fez, né? Ele obedeceu. Ele acreditou nas palavras de Pedro, né? Que Jesus, o Messias, te cura. E, opa! Claro que ele não tinha como não acreditar, né? Porque Pedro curava muitos. E a fama dos apóstolos, né? Já era grande. As pessoas viam, lembra lá no começo de Atos? Os judeus viam, né, grandes sinais, prodígios, curas, milagres, né, que os apóstolos estavam fazendo. Não só os apóstolos, né, como todo judeu discípulo de Yeshua também fazia. Mas claro que nós sabemos que o apóstolo tem aqui uma autoridade maior, dom maior, né, e uma responsabilidade também muito maior. Então, ele imediatamente acreditou, porque sabia o que eles faziam, né? E aí, ele se levantou, realmente arrumou a cama e, nossa, um paralítico, gente, milagre, né? Então, viraram-no todos os habitantes de Lida e Sarona, os quais se converteram. Aqui não é a palavra converteram, tá? Aqui é erro de tradução. Os quais creram no Senhor. Que Senhor aqui? Yeshua, né? Então, todos os habitantes, todos os judeus de Lida viram, né, esse milagre que Pedro fez através do nome de Jesus, Yeshua, viram um paralítico sendo curado e todos eles creram em Yeshua, que é o Senhor. Entenderam? Ali converteram, eu tô na Bíblia aqui de Ferreira de Almeida, tá? Ali não é converteram, não é essa palavra. Eles creram no Senhor, né? Começaram a crer que Jesus é o Messias. Por quê? Por causa dos milagres, né? Ninguém pode fazer um milagre desse se não está com Deus, né? Não só um, como vários, inúmeros milagres. E verso 36. Havia em Jope uma discípula, uma judia, discípula de Jesus, Yeshua, por nome de Tabita. Nome este que, traduzido para grego, quer dizer Dorcas. Né? Aqui Dorcas é uma transliteração, porque o nome dela verdadeiro era Tabita. Era ela notável pelas boas obras e esmolas que fazia. A Tzedaká, né? Então nós vemos uma judia discípula de Yeshua, uma judia que crê que Jesus é o Messias e discípula porque ela imita Yeshua, ela imita Jesus, ela faz as mesmas obras de Yeshua, as mesmas obras de Jesus. Quais eram? Aqui no verso fala. Ela tinha boas obras, ela ajudava com Tzedaká, dava esmolas, ela ajudava as pessoas, ela servia as pessoas, como Jesus Yeshua fez. Então você vê aqui que maravilhoso, né, gente? Você vê verdadeiramente uma pessoa discípula de Yeshua. Ser discípulo de Yeshua, de Jesus, é isso. Fazer as mesmas obras que Jesus fazia, né? É maravilhoso. Então ela era boa, né? E fazia boas obras. Dava frutos ao Eterno, né? E servia aos seus irmãos.
Ora, aconteceu naqueles dias que ela ficou doente e veio a morrer. E depois de a lavarem, né, para o seu sepultamento, puseram num cenáculo. Cenáculo é um cômodo da casa onde se faz refeições, tá? Verso 38. Como Lida, aquele lugar era perto de Jope, e aonde Pedro estava em Lida, lembra? Ouvindo os discípulos que Pedro estava ali em Lida, que era próximo de Jope, enviaram 2 homens que pediram para Pedro, né? Que pedissem para Pedro, para o apóstolo Pedro, olha, não demores em vir aqui ter conosco em Jope. Vem aqui ter conosco em Jope. Então Pedro, apóstolo Pedro, atendeu, né, o que eles pediram e foi junto com eles para Jope. Tendo chegado, conduziram Pedro, então, para esse lugar onde estava, né, sendo sepultada Dorcas, nesse lugar de refeição nessa casa, nesse cômodo, e todas as viúvas estavam cercando ali Pedro, elas estavam chorando, elas estavam pranteando, elas estavam muito tristes. Inclusive elas mostrando, olha, Dorcas é uma boa mulher, olha o que ela fez para nós, mostrando as túnicas, né, as mantas, os vestidos, que Dorcas tinha feito para elas, e enquanto, né, estava viva e com elas. Então, nossa, faz alguma coisa, Pedro, porque ela é boa, ela fez tudo isso por nós, a gente está aqui muito triste, porque não pode ser, né, aquela coisa toda, né? Mas Pedro, apóstolo Pedro, tendo feito sair a todos, pediu para todo mundo se retirar, ele colocou-se de joelhos, orou, e voltando-se para o corpo, porque já estava morto, né, disse, Tábita, levanta-te. E ela, ao mesmo tempo, abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, levantou-a e chamando, então, os judeus, discípulos de Yeshua, que estavam lá fora, essas judias, né, que estavam lá fora, que eram discípulos de Yeshua, chamou a todos eles, ó, ele chama aqui de santos, viu? Todo aquele que é discípulo de Jesus, Yeshua, é santo, né? Principalmente aqui judeus, né, gente? O povo lá escolhido há milênios, né? Especialmente as viúvas aqui, ele está chamando de santos. Apresentou-a viva, ó, ela está viva, né? Então aqui nós vemos ela sendo ressuscitada. Isso se tornou conhecido por toda Jope, e muitos creram no Senhor, né? Então Pedro, que tinha acabado de fazer um milagre lá em Lida, fez outro milagre agora aqui em Jope, né? Lá em Lida foi um paralítico sendo curado, e agora alguém que estava morta sendo ressuscitada. Então Pedro ficou em Jope muitos dias, em casa de um certo curtidor chamado Simão. Curtidor de couro aqui, né? Chamado Simão. E curtidor de couro, para quem não sabe, é uma profissão que eles curtem o couro, né? Do boi. E, inclusive, o cheiro é muito forte. Nossa, um cheiro horrível. E você vê aqui, né? Pedro, né? Tendo na casa de pessoas simples, né? Pedro era uma pessoa muito simples. Nós vemos lá Saulo, né, sempre né, em lugares maiores, né, como o Sinédrio, e nós vemos Pedro aqui sempre em lugares simples, né, buscando também o simples. Então é algo assim tremendo, maravilhoso, do eterno. Realmente foram áudios grandes, mas não tem como passar pelo capítulo 9 de Atos fazendo o áudio pequeno. Que vocês, irmãos e irmãs, possam ter sido abençoados com esse estudo, porque os ensinos de Deus realmente têm trazido bênção para todos nós. Eu creio, porque eu tenho vivido essas bênçãos também na minha vida, e creio que vocês também. Que vocês, irmãos e irmãs, possam estar comentando, aprofundando nesses estudos, né? Se eu falei alguma coisa errada, me corrijam, por favor. Possam estar também tirando dúvidas também, né? Shalom a todos. Fiquemos todos, né? Servindo ao Eterno e aos irmãos, sendo verdadeiramente como esses servos e discípulos de Yeshua. Vamos imitar Yeshua.
Vamos fazer de tzedaká, boas obras, ajudar os irmãos em palavras, quem puder também financeiramente ou em ações, não sei, a forma com que o Eterno galardoou com os dons do Espírito a cada um de nós, assim sirvamos uns aos outros, né? Da mesma maneira que era a igreja do primeiro século. E até agora, nós só estamos vendo falar de judeus, tanto judeus que não acreditavam que Jesus era Messias, como de judeus que acreditam sim que Jesus era o Messias. Mas no capítulo 10, nós vamos ver que isso vai mudar um pouco. Agora vai começar a adentrar na fé de Abraão, Isaque e Jacó, e que Jesus, Yeshua, é o Messias, também não judeus, também